o empresário é muito solitário. Por 2 motivos. Primeiro, o que ele precisa aprender, ele não consegue achar na academia. Não consegue. Um professor, com todo respeito aos professores, obviamente, com todo carinho e respeito que eles têm, mas ele nunca empreendeu. Então ele não vai conseguir. É teoria. É só teoria. Ele não vai conseguir ser ajudado como precisa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que na família dele, geralmente, esse cara que empreendeu e deu certo, que é um sobrevivente, porque 80% das empresas quebram antes de completarem 10 anos. Então esse cara que é um sobrevivente, que deu certo, ele geralmente vai ser o cara mais bem sucedido da família dele. E a partir desse momento, ele não consegue mais ter uma ajuda. Estatisticamente. Cara, se um deu certo, os outros não vão dar muito certo. Pois é. E aí o que acontece, Paulo? Geralmente esse cara não consegue mais ser ajudado pelo pai dele, pela mãe dele, pelo irmão dele, pelo vizinho dele, pelos amigos dele. Você passou por isso, eu passei por todos isso. Nós. E aí ele começa a ser um cara que ele antes se alimentava de conselhos, hoje ele não consegue mais se alimentar. Ele vai ficando cada vez mais solitário. E aí, para piorar esse quadro, é que além do ciclo de relacionamento dele não conseguir mais alimentá-lo de nada, a não ser de amizade, mas nada de que pudesse ajudar. E o cara tá passando um problema na empresa e ninguém pode ajudar ele. E se ajudar, vai falar bobagem. Provavelmente. E se falar, vai ser pior. E aí o ponto, Paulo, além de não ter ninguém para ajudar, ele começa a ter gente para pedir dinheiro emprestado, para pedir emprego, Pra puxar o saco, para dizer o que é o rico, e por aí vai. E aí é aquela máxima que a gente conhece no mercado, né? Se você é o melhor da mesa, significa que você está na mesa errada. E tudo isso que você acabou de dizer agora sobre o empresário, na sua pergunta, tem a ver com as referências do empresário. Então, o empresário ele só vai crescer se ele aumentar as referências dele. Ele precisa subir a régua dele. Ele precisa aumentar as referências dele. Ele precisa falar com quem é melhor do que ele. Ele precisa falar com gente que está fazendo aquilo que ele nunca fez. Ele precisa conversar com pessoas que estão tendo a coragem que ele não tem. Ele precisa conhecer pessoas diferentes. que fizeram o que ele não fez. Que já passaram pelas agruras que ele está passando. E que venceram os desafios Não que ele... como professor, mas como empresário. Como empresários. Então, o grande dilema do empresário que está passando por esse momento, às vezes passa por ele sair da cidade dele. Estou dizendo que é uma regra, mas às vezes seria muito bom se ele pudesse mudar de cidade, mudar de ambiente. Mudar de mesas. Mudar de mesas. E hoje em dia, tem uma máxima que a gente fala também, que as pessoas chamam isso de networking, né? Ou seja, eu preciso conhecer pessoas novas, eu preciso trocar de mesas. Cara, networking se compra. Acesso se paga. Acesso se paga. Então, quando você vai num evento, você pode achar que está indo lá para ver o conteúdo. Beleza, também. Mas você está indo lá também para conhecer o cara que está do teu lado. O networking mais valioso que tem é o networking entre iguais. Às vezes a pessoa se ilude assim, não, cara, eu vou no lugar e vou conhecer um bilionário. Cara, ilusão. Muito provavelmente, tu não tem o que oferecer para um bilionário que vai despertar nele interesse em fazer algum negócio com você. Nem a presença. Entendeu? Então, assim, o ideal, o networking mais valioso que existe é um networking entre iguais. Pessoas iguais a você. Ó, lidar com pessoas iguais já é melhor do que lidar com pessoas que estão ali, que não podem contribuir contigo. Esses são os teus novos clientes, seus novos amigos, esses são os seus novos parceiros, novos ecossistemas. E você compra, cara. Eu vou te confessar a minha vida e o que eu aprendi e como isso evolucionou. Eu falo, aprendi a duras penas que você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo. Mas o que te muda não é o conhecimento, nem as pessoas, nem o lugar. É a combinação, é a experiência. Isso. É entender, é sentir, é ouvir, é falar. Olha como ele fala, olha como ele pensa. Isso tem muito valor. A linguagem não verbal vale muito. Ó, a linguagem não verbal é assim, é tu olhar pro cara e ver ele falando e tu pensar assim, caraca, esse cara é mais corajoso que eu. É isso. Pô, assim, às vezes o cara pensa assim, pô, às vezes o cara se acha é bom, um empresário ele é um cara confiante. Pô, sou corajoso, sou isso, sou aquilo. Aí ele tá no meio, daqui a pouco ele chega à conclusão. Caraca, não sou tão corajoso quanto eu pensava. É isso. Tem referências novas, referências altas. Isso tem muito poder, Paulo. E aí eu entendi isso. Lugares certos, pessoas certas e o conhecimento. Mas para estar no lugar certo, tem que sair dos lugares errados. Isso. Falta com as pessoas certas, tem que me dar o trabalho e a coragem de sair, me afastar das pessoas erradas e buscar o conhecimento certo. E isso para mim é uma máxima. Mas antes, eu saí de 300 mil a 300 milhões, dobrando o faturamento ano após ano. Era eu, a Camila e 12 gerentes, amigo, e 25 projetos de consultoria na minha empresa. Era tudo em cima de mim. E olha só, era eu aqui em cima, eu aqui pisando em 12 gerentes, pisando, não na pejorativamente, mas sobre 12 gerentes, e para atender a defasagem dele, 25 projetos de consultoria.
Cara, e era na marra. Foi crescendo, era na marra. Antes da pandemia, era na marra. Exaustivo, desgastante. Aí o que eu entendi? O problema não estava nos meus gerentes, estava em mim, na minha mentalidade, no meu entendimento de negócio, na minha forma de pensar, liderar, nas minhas referências. Eu não tinha referência empresarial. A maioria não tem. E aí, vim para São Paulo. Desculpa te interromper, por isso é muito importante o trabalho que você faz na rede social. Muito importante. Você, do tamanho que você é, se propor a botar tua cara na rede social e falar alguma coisa, porque você passa a ser referência para milhões de pessoas. Então, só fechando esse parênteses, porque acho que isso estimula cada um que está nos ouvindo a produzir conteúdo, porque ele passa a ser referência. Vai ajudar alguém. Todo mundo tem alguém para ajudar. Todo mundo tem. E aí, eu vim para cá e na pandemia foi traumático demais. Minha empresa digital, toda presencial, com venda presencial. Digitalizar. Eu era o único produto da empresa, imagina, 3 anos quase, eu sustentando 35 franquias. Eu sendo o único produto, o único produtor. Mas bom, vim para São Paulo há 4 anos e comecei a entender que o jogo era diferente, que eu estava jogando errado. Eu tinha que ter acesso. As minhas referências estavam erradas. Você morava onde? Fortaleza. E aí, o que é que minhas referências mudaram e eu comecei a acessar novos lugares. Eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi o meu Black Belt, minha mentoria. Eu sofistiquei, porque esses caras vão ser minha referência. Tem vários bilionários lá dentro. Esses caras vão ser também minha referência. Eu vou aprender. Chega de só ensinar para quem está embaixo. Cara, eu vou trazer um ambiente que agregue outras coisas, que não seja só o empresarial, e vou aprender, vou ensinar e vou aprender também. Então, eu criei um Black Belt como o meu ecossistema. É o meu ambiente, são os meus amigos, é o meu ecossistema. E aí comecei a conectar com empresários, conselheiros. Cara, contratei um ótimo conselheiro para minha empresa e contratei a mentoria dele. Contratei outro cara de mercado como conselheiro, pagando R$25 mil, 1 hora por mês. Se tornou um amigo, conselheiro. Minha referência mudou. Minha mentalidade mudou. Então eu digo assim, cara, quando eu acessei... Acessou. Então era um monte de gente me levantou. Comprei, comprou e caro. Sim, comprou caro, mas valeu a pena? Deu resultado? Então foi barato. Tá entendendo? Isso. E as pessoas não querem. Então, assim, antes era eu quebrando pedra para subir e subir. 12 gerentes. E o que aconteceu? Eu descobri que eu não precisava de 25 consultorias. Sabe, de 2, 3? Isso. O que eu precisava é eu, com uma referência diferente de empresa, de performance, de resultados. Hoje eu tenho 5 consultorias na empresa, só que 400 funcionários, 5 consultorias, girando, melhorando. Agora eu sei que é governança, eu sei o que é compliance, eu tô com um time de executivos, eu sei como acompanhar meus KPIs, eu sei como contratar, eu sei que meu time faz isso, eu sei que é um RH estratégico. Eu não entendia nada disso. Sabia a teoria toda, a teoria eu sabia. 2 mestrados em business. A teoria é muito fácil, meus professores explicaram bem a teoria. Agora, trazer isso para a prática, de forma filosófica. E a mentalidade, cara, você vai ter que comprar acesso. Você vai ter que pagar para estar nos lugares mais altos. Importante também as pessoas sempre entenderem o que é caro e o que é barato. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um almoço que eu abro minha agenda para fazer em alguns momentos. Ele custou R$1 milhão. Interessante, fala mais. Pois é. O primeiro que eu fiz, eu confesso a você, Paulo, que eu marquei lá em Orlando e o cliente me esperaria lá num restaurante que fica lá no Clubhouse do meu condomínio. E eu peguei minha bicicleta e fui pro almoço. Fui de bicicleta pro almoço. Quando eu tava no caminho, eu pensei assim, cara, será que vai ser legal isso aqui, cara? Não quero tomar dinheiro de ninguém, entendeu? Se não for uma coisa que vale a pena, eu não quero fazer. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. No final do almoço, eu vou perguntar pro cara, valeu, cara, foi bom? Você acha que deu retorno pra você? Porque se não, fazer o Pix na hora pro cara. Pá. E aí, 2 horas de almoço, conversamos, olhei o negócio do cara, avaliei o modelo dele, vi e falei, eu mexeria aqui. Uma mexida que eu recomendei ele fazer iria gerar uma economia fiscal de R$9 milhões por ano, sem ele vender nada mais.